Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo por aqui. E o vídeo de hoje é um vídeo de maqui fala, por isso essa cara lavada aqui. E hoje eu vim compartilhar com vocês um pouco da minha experiência, né? De como eu saí aí do mercado de trabalho para me dedicar à família, cuidar de filho, essas coisas. Então, se você já gostou do tema, deixa o seu like aqui já no começo do vídeo. E se é a sua primeira vez por aqui, já se inscreve no canal para não perder os próximos. E vamos lá bater papo. Então, gente, eu vou começar a maquiagem, mas eu não vou ficar falando muito de produto, tá? Eu vou deixar a lista de todos os produtos que eu usar no post desse vídeo no blog. E aí vocês acompanhem por lá, tá bom? Senão vai ficar muito longo. Então, gente, eu sempre trabalhei, né? Eu trabalho desde 18 anos, eu trabalho fora. E de 2014, no ano de 2014, eu parei de trabalhar fora pra ficar em casa, tá? Eu tive minha filha em 2010 e eu trabalhava nessa época, né? Eu e meu marido, a gente trabalhava. Só que acontece, gente, é que o mercado ele se torna bem complicado depois que você tem filho, né? As coisas se dificultam, você precisa se dedicar ao seu filho, as crianças ficam doentes e precisam de mais atenção. E isso acabou se tornando um problema, assim, porque eu me lembro quando ela tinha 1 ano. Eu trabalhava num lugar e, enfim, ela ficou doente, né? E eu fui levar lá no médico, o Edson estava no trabalho nesse dia, eu trabalhava de tarde. E eu fui levar lá no médico. E aí o meu chefe ficava me ligando, sabe? Tipo, eu lá com ela sozinha, ela com febre, enfim. E ele me ligando o tempo todo, querendo saber porque eu tinha faltado trabalho, sabe? Então esse tipo de coisa foi me deixando muito, sabe, desanimada mesmo com essa coisa, porque existe uma cobrança, né, muito grande. Então, assim, ninguém quer saber se você tem filho, se você, né, as pessoas falam, ah, mas aí você é profissional, você não pode né, ter esse tipo de coisa, porque a empresa não quer saber, não está interessada. E assim, até certo ponto eu entendo, né, porque as empresas querem um lucro, mas só que é o nosso filho, né, gente? Então assim, a gente não pode, tem hora que não dá pra gente simplesmente deixar na mão de outras pessoas pra sair correndo, né, pra atender chefe. Então, sabe, foi uma experiência muito, muito ruim mesmo, porque eu não atendi o telefone, eu achei muito absurdo aquilo, porque às vezes a pessoa não sabe o que aconteceu com você, se você tá doente, se você tá morrendo, se aconteceu alguma coisa, e a pessoa fica insistindo, né, com você, te ligando, enfim. E aí, eu saí desse trabalho, né, e eu arrumei um outro emprego, e aí eu arrumei emprego de madrugada, porque eu queria ficar durante o dia com ela, sabe? Porque nessa época que eu trabalhava nesse lugar, eu trabalhava tarde. Então assim, eu ficava com ela no período da manhã, de tarde ela ia pra creche, e eu voltava, a minha mãe pegava ela pra mim e tal, e depois eu vinha pra casa, eu chegava em casa às 8 horas da noite e tal, então assim, não era tão tarde assim. E eu ficava o período da manhã em casa. E aí eu arrumei emprego de madrugada, porque aí depois ela entrou na escola, ela foi pra escolinha. E aí de madrugada eu pegava de meia-noite às 6 da manhã. E ela ficava em casa o dia inteiro. Então assim, eu arrumava ela pra ir pra escola, dava almoço, fazia tudo, sabe? Então assim, foi uma saída que eu encontrei boa, porque eu podia fazer, não dependia de ninguém pra fazer nada pra mim, sabe? Só, gente, que quando eu comecei a trabalhar nesse meu emprego da madrugada, o Edson tava desempregado, então assim, ele ficava em casa. Então assim, eu pegava meia-noite, mas ele tava em casa com ela e não tinha problema, né, e tudo mais. Então ficaram, sei lá, uns 5 meses, ele ficou uns 5 meses assim em casa, e a gente fazendo isso. E depois desse tempo ele arrumou um emprego, sendo que ele arrumou um emprego que era também de 7 às 7. Ele arrumou um emprego que também era de madrugada. E era dia sim, dia não, era 12 por 36, acho que é isso. E aí ele também ia dia sim, dia não para esse trabalho, e era de madrugada. Então a gente dependia de deixar ela na minha mãe para dormir dia sim, dia não. Então dia sim, dia não, eu saía de casa mais cedo um pouco, né, e tal.
e deixava ela na minha mãe mora próxima aqui da gente, pra ir pro trabalho. Só, gente, o que acontece? Tudo que a gente faz é motivo de crítica. Então, assim, as pessoas começaram a reclamar porque a gente trabalhava de madrugada, por que trabalha de madrugada, e, né, por que todo mundo tinha que trabalhar de madrugada, gente? Porque a gente precisava, porque era uma questão de escolha, né, assim, eu não queria deixar ela em creche, né, eu queria poder ficar com ela, e só que, sim, as coisas foram se tornando muito difíceis, sabe? Então, beleza, né? A gente foi levando. Nesse meio tempo ele arrumou um trabalho de dia, então ele conseguiu conciliar com o trabalho da noite, então a gente optou por eu ficar em casa e ele ficar nesses 2 trabalhos. Tá, gente? Então, a partir daquele momento, acho que foi no final de 2013, ele ficou nesses 2 trabalhos e eu fiquei em casa. E isso também foi motivo de muita crítica, né? As pessoas, elas não aceitam isso, tipo, mas você vai ficar em casa, mas você não vai fazer nada, vai depender do marido e blá, 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 blá. Mas, gente, assim, foi uma escolha que a gente fez, uma opção que a gente teve de não terceirizar isso, sabe? E assim, as pessoas têm muita dificuldade, sabe, com tudo, assim, com tudo que se relaciona a essa questão, porque, enfim, veja bem, quando eu trabalhava estava ruim, quando eu deixei de trabalhar também estava, ele trabalhava em 2 empregos, então ele trabalhava demais, então, assim, é uma coisa muito complicada. E assim, fora o fato da gente ter que lidar com o estereótipo de que a gente não faz nada, né, então, quando a gente fala, mas eu não trabalho fora, né, e eu não saio para trabalhar todo dia, as pessoas, elas imaginam na cabeça delas que a gente fica em casa, deitado, vendo televisão o dia todo, quando na verdade não é isso que acontece, né, gente? Se você tem um mínimo de noção, se você sabe o trabalho que dá para manter uma casa, né, para manter uma casa funcionando, né, sabe, não tem isso não existe, essa coisa de não fazer nada, sabe, isso não existe, gente. Principalmente se você tem filho, principalmente se tem criança no meio, sabe, que te exige o tempo todo. Então, assim, eu tive que lidar, primeiro com a questão de eu trabalhar e segundo com a questão de ficar em casa. Então, tudo é motivo das pessoas realmente falarem, né? E assim, gente, na verdade, eu acho que isso é um privilégio, sabe? Você ter oportunidade no mundo que a gente vive hoje, sabe? De poder criar o seu filho, de poder você fazer as coisas, sabe? De você poder levar numa escola, de você poder ir numa reunião, de você poder conhecer a professora, sabe? Pra mim, eu entendo isso como um privilégio que a minha mãe não teve, porque sempre precisou trabalhar. Sabe, minha avó que ia fazer as coisas pra gente na escola, assim, cachorro, minha avó que ia fazer as coisas, porque minha mãe estava sempre trabalhando, porque sempre precisou trabalhar, então não teve essa oportunidade, né, que eu tenho hoje, de sim fazer as coisas pela minha filha, sabe, sei lá, de levar ela num balé, de levar ela, sabe, ter uma convivência mais próxima, que era o que eu queria mesmo quando eu optei por ficar em casa, né? Eu queria fazer as coisas, né? Então, gente, eu acho que no fim das contas é isso, sabe? O que vai mandar mesmo é a escolha que você faz, né? A forma que você escolhe criar seu filho, e também muito da necessidade, né, gente? Tem muitas mães que precisam trabalhar, né? Que não podem se dar ao luxo de ficar em casa, porque isso, gente, é um luxo, sim, sabe? Você na situação que a gente tá hoje, sabe? Que é difícil, gente. A gente aqui em casa, a gente não vive com luxo, sabe? A gente não vive com muito, não, sabe? A gente vive uma vida normal, entendeu? Mas a gente pôde escolher, né? A gente teve o privilégio de escolher como que a gente quer criar a nossa filha. Até o momento, né, a gente está podendo optar por ser dessa forma.
E só que as pessoas, elas não aceitam, sabe? Então, assim, hoje em dia, quando alguém me pergunta, ah, mas você trabalha, você não trabalha fora, eu falo que tô aposentada, sabe? Ah, não, eu me aposentei, graças a Deus tô aposentada. E é isso, sabe? Eu não fico tentando muito explicar, nem ficar dando muito detalhe, porque as pessoas gostam muito de julgar e de emitir opiniões, sabe? Que ninguém pediu, então eu falo que tô aposentada. E é isso, gente. Mas assim, eu não penso tão cedo em voltar a trabalhar. Minha faculdade está trancada. Não sei se volto, quando eu volto, mas e assim, e as pessoas acham que isso foi uma decisão muito fácil, sabe? Tipo, que é uma decisão muito fácil de você abandonar seu trabalho, abandonar sua faculdade, sua vida, né, gente? Porque assim, não é simplesmente, ah, eu vou ficar em casa e tal. Eu tinha uma vida social, eu me relacionava com pessoas, né? Eu tinha meus amigos do trabalho, eu tinha o pessoal da faculdade. E assim, sabe, eu tinha os meus projetos e tudo. Foi uma decisão muito difícil, foi uma decisão muito difícil mesmo, sabe, gente? Mas foi uma escolha que eu fiz, sabe, assim. Eu poderia ter deixado, poderia ter feito a opção de não, vou deixar lá na creche e tal, vou continuar trabalhando, mas realmente era algo que eu não queria fazer, assim, eu tentei ao máximo, sabe, enquanto eu pude conciliar tudo isso, eu me esforcei, mas depois que não deu mais, eu realmente optei por isso. Mas tem muitas pessoas que não optam por isso, que, enfim, deixam a criança na creche e vão trabalhar, às vezes nem sim por necessidade, às vezes por opção, e também são muito julgadas, e também são muito criticadas, né? E é isso, sabe? Assim, o que você fizer, a escolha que você fizer, a decisão que você tomar, você vai ser criticada, gente. Então, hoje em dia, se eu lidava com a questão de trabalhar de madrugada, nossa, pra que trabalhar de madrugada? Parece que tá passando fome, não, eu escutava esse tipo de coisa. Se eu escutava isso nessa época, hoje nem tanto, porque já tem tempo que eu tô em casa, então assim, as pessoas meio que já desistiram, né? Mas eu já escutei muito de tipo, nossa, você não ajuda o seu marido? Poxa, mas ele trabalha tanto, ele trabalha em 2 empregos e você fica em casa, tipo assim, né? Eu fico em casa sem fazer nada, né? Eu fico em casa coçando o dia todo, né? Então, sabe? Então, assim, no fim das contas é isso, entendeu? Então, no fim das contas, só a gente arca com as nossas escolhas, sabe, gente? Só a gente que arca, porque, claro, isso me teve um custo, né? Isso me custou, né? Me custou me formar, me custou minha independência financeira, né, óbvio, mas é isso, foi uma escolha que eu fiz e eu não me arrependo, assim. No começo foi muito difícil, né, eu trabalhava, sempre trabalhei, então ficar em casa, enfim, não ver gente, não sair, sabe, não ter aquela rotina de se arrumar pra sair, então assim, foi bem ruim, assim, no começo, foi bem difícil, sim, né, embora as pessoas achem que foi muito tranquilo, né, porque parece que você, né, mas não é bem assim, né, as coisas são um pouco mais complicadas que isso, pelo menos pra mim, assim, eu tive um período, assim, de muito, sabe, de tristeza mesmo, sabe, de, poxa, de sentir que eu tinha perdido a minha vida, assim, sabe? Mas hoje eu vejo que não, que assim foi a decisão certa pra mim, sabe? Naquele momento, naquela situação, foi a escolha certa que eu fiz. Eu optei por estar com a minha filha, sabe? Então, eu acho que é isso. Eu acho que cada um, no fim das contas, sabe o que é melhor pra si e cada um vai arcar, sabe, gente? Eu acho que a gente tem que entender que cada um arca com as suas escolhas, sabe? Então, assim, o pró e o contra de ter optado por sair do meu trabalho, de ter optado por ficar em casa, cuidar da família, ser do lar. Só eu arquei com isso, sabe, gente? Assim, só eu sei o que isso me trouxe de bom e o que eu tive que, assim, deixar, sabe?
No fim das contas, é a gente que arca. Então, a gente tem que ter a decisão, sabe? Independente do que as pessoas digam, sabe, gente? Porque as pessoas, elas têm muitas fórmulas pra gente, né? As pessoas sabem exatamente tudo que a gente tem que fazer, né? Só que ir pela cabeça dos outros, fazer o que as pessoas acham, não é uma melhor saída, porque elas não vão arcar com a consequência do seu ato. Elas não vão arcar com as suas escolhas. Quem vai arcar é você. Então, quando alguém vem falar pra mim, ai, você tá em casa, você não faz nada, não sei o que, não sei o que, eu não discuto, eu não fico, sabe, questionando, mostrando, ai, nossa, mas eu lavo, eu passo, eu cozinho. Passo não, porque eu não passo. Eu cozinho, eu faço. Não, eu falo, não trabalho, sou aposentada, graças a Deus consegui, né? Porque agora ninguém mais vai se aposentar, né? Então, eu consegui e pronto, sabe? Eu não fico rendendo assunto e acabou a história, porque ninguém sabe da minha vida, sabe? A verdade é essa, ninguém sabe da nossa vida, o que a gente passa e enfim. Mas então é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, essa foi a minha história de como eu me tornei uma aposentada, uma jovem aposentada. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica no gostei pra mim, se inscreve aqui no canal, ative também as notificações, assim o YouTube te avisa toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.